Eu sou Heloísa Selinger. Entre tantas outras coisas, eu tenho assim, a enorme felicidade de ser neta do Hélio Selinger. Esse material é um material que está conosco, que ele confeccionou um arquivo pessoal. Desse arquivo, ele, por volta de mais ou menos da década de 50, numa idade já bem avançada, né, já nos seus chegando a 80 anos, ele juntou fotografias que ele tinha, inclusive muitas das fotos que ele confeccionou, o álbum Munique, Rio de Janeiro, Paris, aparecem no próprio álbum, né, nos murais que ele tinha nos seus ateliês. Então, o Hélio, nesse período da década de 50, resolve organizar as suas memórias com confecções do manuscrito Minha Vida Anedótica, Bem Vivida, esse álbum e um álbum que foi para Pina em doação para o Centro do Documental lá. E isso é um enorme prazer, porque isso ficou preservado na família, passou pelos cuidados da minha mãe, que inclusive na década de 80 buscou fazer uma catalogação pelo menos inicial, básica desse acervo, e ele acabou chegando a mim. Então, conhecer o Hélio, o artista, né, caricaturista, pintor e uma persona, né, bufônica, irreverente, um homem cheio de enredado de histórias, né, a respeito de blagues, que são pequenas teatralizações que ele fazia combinado, performático. É um prazer, um verdadeiro deleite, porque cada página desse álbum já começa a mostrar as intenções dele em se apresentar, em deixar um legado, né, de como foi a sua formação artística e trazer esse seu espírito de quem resolve as situações de uma forma espirituosa. Tanto que esse álbum que necessita, inclusive, de restauração, ele está sendo providenciado, inclusive, algumas vias para a gente conseguir ter isso a contento o mais breve possível. Ele é endereçado, assim, no montante dos manuscritos para historiadores da arte, humoristas e psicanalistas. Essa é uma grande pegada do Hélio, porque colocar aí no psicanalista, você fica, mas por que os psicanalistas? Será que é porque no século XX, todo aquele envolvimento, né, da reviravolta que a psicanálise deu, né, na sociedade, no mundo das ideias? Sim, também, é claro, nesse contexto macro. Mas entrando, né, no processo de microelaboração do acervo dele, você vai vendo que ele conta uma história, cuidando da sua imagem artística, fazendo realmente a sua representação no mundo artístico, com a sua rede de sociabilidade, com as suas obras. Vai narrar a partir de histórias que já tinham sido minuciosamente criadas junto com o Luiz Edmundo, né, desde muito cedo, que é uma amizade realmente aí. O mais longe que eu encontrei de Luiz Edmundo na vida do Hélio foi em 1896. Então, eu não tenho uma informação que eles talvez tivessem sido amigos desde a infância, não tem dados quanto a isso, mas de fotografia, ele já está presente com o Hélio desde 1896, essa relação entre eles se iniciou. Então, o Luiz Edmundo, desde muito cedo, já escritor, sempre falando do Hélio. Depois, quando ele foi para as crônicas de jornais, ele construía sempre histórias humorísticas, um personagem muito humorístico. Claro que Hélio era por tudo que se encontra, né, nos interstícios e até no que está opaco em meio aos documentos, realmente, de fato, ele assumiu uma vida extremamente colocada, assim, de irreverência mesmo. Lembro até muito, para mim, sempre uma estrofe do Torquato Neto que dizia: eu vi desafinar a orquestra de contentes de vocês. Essa postura do Hélio sempre incrível. E esse perfil que era da pessoa, né, assim, da sua subjetividade, o Luiz Edmundo com ele, e o Luiz Edmundo, principalmente nas suas construções realmente literárias, nas crônicas, vai
aperfeiçoando de tal forma que ele constrói um Hélios boêmio, um Hélios humorístico, um Hélios fanfarrão, que acaba, às vezes, até tornando completamente opaco, eclipsado qualquer outra característica que não seja a sua persona artística. Começando do número 1 da proposta das memórias do Hélios em Minha Vida Anedótica, em todo o seu arquivo pessoal, com os documentos institucionais e pessoais que ele compõe, e o álbum Munique, Rio de Janeiro, Paris, nós precisamos muito preservar esse material e, para isso, ele se encontra num estado que necessita de restauração, né? Aqui já passou só de uma questão de uma limpeza, uma higienização e a conservação. Ele precisa de restauração de fotografia, restauração, suporte papel, por onde ele está com as fotos afixadas, assim como a parte, né, documental, os demais papéis que também precisam de higienização, também precisam de um trabalho apropriado de restauração e conservação. O que eu tenho feito é buscar caminhos, ficado atenta a contatos, editais, enfim, adentrar as inúmeras brechas, né, para se conseguir se atingir esse objetivo, né? Não é uma coisa tão simples, porque normalmente, às vezes o objeto não contempla, né, os certames de um edital, o custo para ser realizado particular não é, né, fácil, porque são muitas peças e o álbum mesmo, sozinho mesmo, visando primeiramente essa peça, são muitas páginas, é um trabalho muito especializado, um trabalho muito importante, né? É claro que captação de recursos e outros meios, isso já não pode se pensar tanto assim, porque o retorno que ele tem a oferecer para pesquisadores de diversas áreas de humanas e artes, depois você pega um recorte histórico, sociológico, a história da arte, óbvio, né, que é o centro, né, digamos assim, de interesse, né, de pesquisa, para fazer outras conexões. Então, ele atende inúmeras linhas de pesquisa, inúmeras abordagens que possa se ter com relação ao que ele está trazendo em testemunho. Principalmente no nível mais íntimo, ele morando com os irmãos Timóteo da Costa. Outro dia eu vi uma tela também de Paris com uma paleta muito do Arthur, né, Timóteo da Costa. Até eu brinquei assim, João, será que eles não dividiam as tintas? Quer dizer, eles tinham os tubos de tinta, dividiam a casa, né, onde moravam. Imagina, de repente, bom, se ficar pela narrativa deles, eles eram todos muito durengas. Se ficar pela narrativa das pândegas, eles tinham muito dinheiro para as pândegas. Mas como, obviamente, não é nenhum tanto, nem tão como o outro, né, então, eles estão no meio do caminho aí, entre esses extremos, com certeza, esse processo de aprendizagem, esse processo de constituição subjetiva e constituição artística, não se dava somente com referência a seus mestres de pintura, os professores diretos, né? Como ele teve João Paulo Marrano, esse período que eu estou falando, que ele está com os irmãos Timóteo da Costa morando junto, mas entre artistas. No álbum, toda a relação dele com o meio artístico, a convivência mais próxima como ele teve, por exemplo, com o Antônio Viana, depois do período aqui, principalmente nessa página que nós já estamos em Paris, que já é a volta dele à Europa, né, como pensionista na escola, você vai ver o contato mais próximo com os irmãos Timóteo da Costa, né? Então nessa página aqui a gente tem o Timóteo, o Arthur pintando no cílio. Olha, eu achei engraçadinho isso. Eu fui o fotógrafo. Por isso que eu não estou na foto. Então ele vai
Caetano Parreiras, esse aqui, até você vê que é um pouco mais velho, né, que a maioria. Eduardo Sá, Correia Lima, Saturnino de Brito, Chamberlain, o outro irmão Chamberlain e o Lucílio. Então, essa convivência que ele tenta montar de uma forma bastante natural, mas que a gente vê que tem uma intencionalidade para realmente ficar recortada a imagem do artista, né, no seu ofício, na sua responsabilidade, e ao mesmo tempo, como a gente tinha comentado, do falar das pândegas, como ele chamava, né? Então você vai ver a convivência com os seus amigos. Aqui, essa página aqui a gente abriu a primeira exposição dele no Brasil, em 1902, na sede da revista O Malho, né? Então, bem interessante. Ampliando essa foto, eu me dei conta que ele está com um anel no dedo indicador, um anel feminino, que inclusive esse anel está comigo há uns 40 anos, e eu pensava que o anel fosse da minha avó e vim descobrir que esse anel era dele. Eu fiquei até imaginando, porque o álbum, do ponto de vista de quem se debruça para uma biografia, que é o lugar de onde eu falo, eu fiquei pensando aqui se esse anel, um anel feminino, bastante antigo, não teria sido uma peça da mãe dele. A primeira exposição dele no Brasil, quando ele retorna, dos 4 anos e meio, então, em Munique, ele foi para ficar 6 meses e ficou 4 anos e meio, né? Então, será que de repente, para ele fazer questão de aparecer na foto, quer dizer, não está, né, dando um destaque para esse anel com certeza tinha algum significado. As lacunas vão continuar sendo lacunas enquanto não se tiver nenhum documento que possa confirmar, mas são ideias interessantes pensar toda a forma como ele se ambienta, inclusive no seu trajar e junto a essa roupa própria de sua época, de um dandy, de um homem, né, artista, né, bem apessoado, um anel feminino no dedo indicador. Alguma coisa ele queria dizer com isso, algum significado tinha. Outro aspecto que nos convida a indagar mais, né, com relação ao álbum é fazer cruzamento de dados com outras pesquisas para poder identificar quem não está identificado, porque muitos não estão identificados, né? Não são todas as fotos que ele, por exemplo, faz como aqui, Fius e eu estou encartolado, aí você consegue identificar, tá bem clarinho. Agora, há uma foto dele com 16 anos, período quando ele começou na revista teatral, com as caricaturas, né? Por exemplo, uma foto da festa de Munique, sem nenhuma identificação desses participantes. Então, algumas vão ficar eternamente sem a gente poder, né, contemplar quem realmente estava participando, mas a grande maioria você consegue definir. Esse aqui é um desenho a cera da Augusta, que foi a companheira dele durante todo esse período em Paris. Temos que identificar os inseparáveis, o Calixto e o Raul Perdeneiras. O Calixto foi colega dele na Escola Nacional de Belas Artes e eles aprontavam muito, tem grandes narrativas das pegadinhas, né, das blagues que eles dois aprontavam com o professor Amoedo, com o professor Belmiro. Eu fico imaginando, ter um Edson, né, para dar aula já não era muito fácil. Ter ele com o Calixto escorredeiro devia ser realmente de enlouquecer qualquer professor, né? Então, os grandes parceiros, né, que é o Calixto com o Raul. Então, nessa página você tem mais identificação. Com relação à confecção, ele é um álbum de papel cartão, não sei especificar melhor esse material, mas próprio mesmo de álbum de fotografia da época. Ele foi pensado, inclusive, né,
com a anotação com o Luiz Edmundo e com o Luiz Peixoto. Esses desenhos, por exemplo, aqui embaixo, eu identifico como sendo do Luiz Edmundo, tá? Tem várias correspondências do Luiz Edmundo para o Hélios, e isso aqui é bem Luiz Edmundo. Agora, o Luiz Peixoto, eu não sei onde que ele teve a participação, até porque o Luiz Peixoto entrava muito na questão do teatro, da construção, né? Dramaturga, letras de música, então não sei onde que ele entra, talvez em alguma ideia narrativa, como construir teatralmente, né, a disposição das imagens. O interessante, né, que quando eu falo que dispõe uma leitura meta-álbum, por exemplo, aqui essa tela, A Tempestade, do Arthur, né? Timóteo da Costa. Então você vai identificando telas aqui, um estudo do Hélios para o Clube Naval. Então você, ao olhar o que está ao fundo aqui, o autorretrato do Arthur Timóteo da Costa, que inclusive ele está nascendo da Pinacoteca, né, de São Paulo também. Então é muito interessante você ver o álbum e todas as histórias que estão entrando no álbum, né, as figuras, fundo. É muito interessante essa preocupação de deixar essa cena organizada de modo que se contemple a obra dos três, ou pelo menos dos dois. É sempre assim, né? Sempre tem um foco mais ou no Hélios, ou mais no Arthur, ou mais no Lucílio. Está sempre, né, construindo essa imagem, né, do artista. Eu acredito que os amigos fizeram algumas inserções, até porque mais algumas páginas à frente eu pelo menos não identifico nenhum outro desenho, uma outra caricatura do Luiz Edmundo. Eu fiz graduação em História na UFJF, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e aí, desde a graduação, assim, já tinha algum interesse em História da Arte, projeto de pesquisa na área. Depois eu fui para o mestrado e aí, lá na UFJF também, e comecei a estudar essa geração de artistas do Hélios. Foi, na verdade, assim, logo depois, no final do meu mestrado, que eu estudava um crítico que falava sobre o Hélios. Então eu já conhecia essa ideia do Hélios, um artista altamente boêmio, e que os críticos chamavam... essa é linda, olha. Os críticos chamavam de bizarro, que o Hélios virou um nome assim, que me interessava. Em tempos de redes sociais é fácil encontrar descendentes. E aí eu fui atrás da Heloísa e queria saber mais. Eu acho que o álbum ele é um documento assim, muito raro na história da arte brasileira. Assim, não é todo dia entre os estudiosos que aparece uma coisa dessa. Assim, é fantástico. Assim, um dia que a Heloísa, que eu vim aqui a primeira vez, a Heloísa me mostrou, eu não soube na verdade nem o que fazer. Eu não sabia se eu tirava foto, ou se eu conversava com ela, ou se ela me mostrava, porque cada página você fica boca aberta. Fica boca aberta. E aí que eu falei assim, se eu vou falar sobre o Hélios e eu não vou falar sobre esse álbum, não tem como, sabe? Tipo, tem uma memória linda dele aqui, construída por ele, né? Como a Heloísa sempre fala, isso é fantástico. O Hélios ele fez esses dois grandes álbuns, assim, né? Um que é dedicado ao tempo dele na Europa, em Munique, em Paris. Ele fala das viagens que ele faz na Europa e até quando ele retorna nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, em 1914. E ele fez posteriormente um segundo álbum que a gente vê nessa foto aqui, quando ele já está bem velhinho. Eu acho linda essa foto
que é esse álbum maravilhoso do período de sociabilidade dele no Rio, onde ele vai falar muito sobre o carnaval, sobre a relação dele com o carnaval, que permeia a vida toda, que permeia a família dele. O que eu acho de especial, assim, diferencial dos álbuns do Helios é essa intencionalidade absolutamente artística. Até mais ou menos na década de 40, ele se apresentava como sátiro, né? Aqui nós temos a primeira inscrição, datando de 1896, dele caracterizado como sátiro, com o simbolismo alemão, com toda a questão de sátiros e faunos, né? Pegando mais pela greco-romana, pegando mais a influência romana. Ele assumia esse personagem, né? E aí você fica pensando o que é um sátiro, né? O sátiro, vamos dizer assim, é um semideus pagão, ele é impulsivo, ele é irreverente e ele é extremamente libidinoso. Então, quer dizer, toda essa composição da imagem de um semideus pagão, principalmente, eu acho que é bem interessante ter essa identificação, né, da irreverência, mas uma irreverência pagã, trágica, né, tá ligado a correr atrás das ninfas, ele tá ligado às festas de Dionísio, e eu fico aqui pensando o quanto ele teria tido uma influência direta da filosofia de Nietzsche, ou quanto ele nasceu, vamos dizer assim, nietzscheano por ele mesmo. Desde que esse acervo ficou sob a minha guarda, ele sempre esteve aberto para consulta dos pesquisadores, então é só fazer contato e ele está aí disponível, né? Mesmo estando numa coleção particular, ele sempre esteve disponível e vai continuar disponível a todo e qualquer pesquisador, pesquisadora que queira vir conhecê-lo, tendo ele sendo objeto de seu estudo ou até por uma curiosidade, um interesse, né? Ele está aí aberto e vamos continuar prosseguindo, né, em buscar esse canal, esses meios para a sua restauração. E eu agradeço a oportunidade de ter compartilhado esse pedacinho da construção da persona do Helios a partir da sua construção da minha vida anedótica, desse álbum que traz tantas histórias e é tão meta-álbum, que você constrói tantas leituras a partir da sua construção visual, a partir da representatividade, uma leitura semiótica, a partir de uma narratividade, inclusive até de factualidade, porque ele segue uma ordem cronológica, a partir de se pensar toda uma questão de uma geração de artistas plásticos brasileiros amigos do Helios em Paris, principalmente, né? Juntos, quer dizer, o que esses brasileiros todos lá invadindo Paris e trabalhando juntos e tendo todas essas relações de troca, né? Toda essa parte documental, normalmente a parte filmográfica, você levanta também a mudança de olhar não só sobre o artista, o que foi que ele estava produzindo durante aquela década, mas uma coisa existencial. Esse período final você vê todo o preconceito ao idoso, toda uma reprodução de discriminação e exclusão ao idoso, porque não tinha nada além de uma internalização, uma discriminação, uma exclusão do idoso. Então você vai acompanhando a história também de uma trajetória de vida, como ele era visto, olhado, recebido na sociedade, nos órgãos, ao ser jovem, ao ser idoso. Então, mesmo enquanto artista, mesmo com toda a sua trajetória, você tem algo, quando chega na fase final, que é o peso do idoso. Então, nossa sociedade é extremamente cruel, independente do percurso e da contribuição e do legado que você deixa para ela.